E os ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, sugeriram uma rediscussão sobre a exigência de diploma para o exercício do jornalismo. Dino sustentou que o sigilo da fonte não pode ser usado para divulgar desinformação. A declaração ocorreu durante uma sessão da primeira turma do STF, num processo sobre direito de resposta envolvendo o Grupo Globo. Chama atenção, finalmente, ministro Alexandre, que tudo isto se tornou ainda mais difícil porque há uma decisão do Supremo, a qual respeito, obviamente, e quem sabe um dia será debatida novamente, quanto à dispensa do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Então, isso constitui um complicador na medida em que a extensão automática desse regime de garantias a qualquer blogueiro pode levar a que o PCC e o Comando Vermelho façam um concurso para selecionar blogueiros. Teria cada um 100 blogueiros supostamente protegidos por este conjunto de garantias que se referiam em 88 ao jornalismo profissional. Então, aquilo que já é problemático em si e multissecular se tornou ainda mais complexo pela desnecessidade do diploma, o que constitui um desafio adicional ao exercício interpretativo que cabe ao Poder Judiciário e só ao Poder Judiciário, com independência fixar o sentido da Constituição. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes concordou com a necessidade de reflexão sobre o tema e defendeu a possibilidade de uma regulamentação da atividade. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz, a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então, talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação. Em 2009, o Supremo decidiu que não era necessário ter o diploma de jornalismo para exercer a profissão. A decisão derrubou por 8 votos a 1 a exigência prevista numa norma de 1969. A Corte considerou que a exigência não era compatível com a Constituição de 1988 e com as liberdades de expressão, informação e de imprensa. Ana, começamos com você. A dupla, eles atacaram em dupla, eles fizeram a dobradinha, né? Ministro Flávio Dino e ministro Alexandre de Moraes, voltando aí ao período da ditadura militar, que foi exatamente isso que eles fizeram para limitar o exercício do jornalismo, na época da ditadura, em 69. Paula, vamos lá. Eu vou tentar ser breve, porque hoje de manhã eu, inclusive, já estava desenhando o meu artigo dessa semana para a edição de sexta-feira, e eu vou escrever exatamente sobre isso. Então, eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, a questão é, por que agora eles decidiram levantar esse debate novamente? Por quê? E se isso fosse, de fato, um debate que a sociedade quisesse que fosse levantado, se os jornalistas precisam de diploma ou não, isso tem que ser feito no Congresso, através dos legisladores, e não através de ministros que o único trabalho é abrir a Constituição, ver se alguma lei está de acordo com a Constituição e fechar a Constituição. Dito isso, nessa decisão que nós falamos agora de 2009, do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, né, por 8-1, de que jornalistas não precisariam de diploma, o relator ministro Gilmar Mendes escreveu o seguinte, abro aspas, o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensados e tratados de forma separada. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada.
Agora, assim como a prisão em segunda instância, eles jogaram a própria jurisprudência na lata do lixo. Agora, Paula, muita gente, eu vejo muita gente hoje falando, né, as redes sociais ficaram em polvorosa, se jornalista precisa de diploma, se não precisa, e eu acho que isso é uma cortina de fumaça que foi brilhantemente levantada pela dupla, né, Dino e Moraes, para que a atenção saia da inconstitucionalidade e da mão tirânica que eles estão colocando nisso. Ontem, por exemplo, tivemos uma entrevista maravilhosa do nosso mestre Augusto Nunes com o jornalista Glenn Greenwald, que tem um prêmio Pulitzer pela série de reportagens sobre o Snowden, né? E todo o esquema de espionagem na NSA, enfim. O Glenn Greenwald, ele não tem diploma de jornalista, ele tem diploma em filosofia e direito, ele é um advogado. E você vai me dizer que o Glenn Greenwald não é um jornalista? Você pode até discordar do Glenn ou concordar com o Glenn, mas ele é um jornalista, ele tem suas fontes. Inclusive, o prêmio Pulitzer dele ele foi indicado e venceu o prêmio por causa de uma fonte que entrou em contato com ele. A fonte depois decidiu dizer, não, eu quero, você não precisa me esconder. Mas o Glenn foi contatado por uma fonte e ele é, sim, um jornalista. Mas, Paula, só para passar a bola para vocês, eu queria apenas corrigir ali a fala do ministro Alexandre de Moraes, porque ele diz o seguinte: se nós deixarmos que a imprensa seja contaminada por pessoas que não são da imprensa, não são jornalistas e não lutam pela informação, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia. Eu vou dar uma corrigida nessa frase, Paula, porque nós estamos falando de ministros que não têm diploma, que não são juízes, que não são magistrados. Nós estamos falando de ministros que são puxadinhos do grupo político do Lula, como o ministro Zanin, por exemplo, que foi advogado do Lula. Então, ministro, permita-me corrigir a sua frase. Se nós deixarmos que o STF seja contaminado por pessoas que não são juízes e não lutam pela Constituição, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia, porque os nossos juízes, nós temos o Toffoli, que foi reprovado 2 vezes para o exame de juiz. Então, Paula, que essa régua seja aplicada começando lá em cima, pela nossa Suprema Corte. Bem lembrado do ministro Dias Toffoli, Ana, e a entrevista ontem com o Glenn realmente foi ótima, eu também assisti. Se der tempo ainda hoje a gente vai exibir um trechinho aqui em Oeste Sem Filtro. Agora deixa eu continuar nesse assunto para trazer a declaração, a notícia da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, que pediu que o Supremo reavalie a decisão que derrubou a exigência de formação superior para o jornalismo. A presidente da entidade, a Samira de Castro, afirmou que o atual ambiente digital exige mais qualidade técnica e responsabilidade no tratamento da informação. A FENAGE tem alertado há anos o quanto essa decisão tem sido danosa para a sociedade brasileira. Isso porque jornalismo não é só produzir conteúdo ou simplesmente emitir opinião. Jornalismo é uma atividade que precisa de formação específica, de compromisso ético e de qualificação técnica. Por isso mesmo que as falas dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes são muito importantes. Está na hora do STF rever a decisão de 2009, reabrir esse debate. E a FENAGE está pronta para colaborar com essa discussão. Olha, só para dizer, eu aqui não corroboro com o que disse aí a Samira de Castro, presidente da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, Luiz, que endossa as falas do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes. Ela não me representa como jornalista. Boa. Paula, vamos lá. Um erro não justifica o outro, certo? Em 2009 o Supremo errou, mas não pelo mérito. Errou como está errando agora, porque não é função do Supremo debater esse assunto, como falou a Ana.
Perfeito. Esse tema tem que ser debatido no Congresso Nacional. Desde 2012 tem uma PEC, proposta de emenda à Constituição, para restabelecer o diploma. O Congresso que vote. Vai ganhar o sim ou vai ganhar o não. O Congresso representa a população, o que ganhar, ganhou e ponto final. Portanto, Alexandre de Moraes, não é você que tem que debater isso. Flávio Dino, não é você que tem que debater isso. Gilmar Mendes, você errou lá em 2009, não era função sua debater isso. Isso é função do legislador, do Congresso Nacional. Isso dito, é óbvio que é uma cortina de fumaça. Então, o momento também é totalmente inoportuno. Mas já que o tema veio, vamos debater rapidinho, porque é aqui que entra a polêmica, Paula. E eu fico à vontade para falar, por quê? Porque eu sou jornalista, graduado, diplomado com registro e sou economista, graduado, diplomado com registro. Então, estou nas duas pontas. Hoje, sem o diploma, se eu fosse só um economista, eu poderia ser também jornalista. Mas se eu fosse só um jornalista, eu não posso ser economista. E eu pergunto, é justo? Hoje, se eu fosse um advogado, eu poderia ser jornalista. Mas se eu fosse só jornalista, eu não poderia ser advogado. Eu pergunto, é justo? Esse é o debate que tem que ser feito, mas não no Supremo, no Congresso Nacional. Quem acha que é justo, ok, significa o quê? Que a profissão jornalista é menor do que economista, advogado, médico. Quem acha que não, tem que ter diploma, é porque equipara as duas profissões. Sinceramente, para mim, tanto faz. Eu tenho o diploma dos dois lados. Agora, o debate, para finalizar, tem que ser feito no Congresso Nacional. Jamais no Supremo, que obviamente colocou uma cortina de fumaça para tentar apagar vamos dizer, o ato de rasgar da Constituição que o Alexandre de Moraes cometeu nos últimos dias. Diga, Piotr, você que está na estrada já, longa estrada da vida, me conta, o que você acha dessa discussão nesse momento, nesse contexto de liberdade de expressão sendo violada o tempo todo pelos ministros? Essa discussão sobre o diploma, visto que houve um entendimento do Supremo em 2009, e o Supremo, naquela época, reportou, inclusive, uma decisão da Corte de São José, do qual o Brasil é signatário daquele acordo. Se não me engano, foi esse o acordo e essa decisão que subsidiou o Supremo Tribunal Federal nessa decisão. Mas Nogueira já citou, esse assunto é do Congresso Nacional. E, nesse momento, nem pode ser discutido porque ele está contaminado. E se está contaminado agora, então espera. Tem que esperar um tempo. Tem que entrar num período de descanso esse assunto. Porque se esse assunto for tomado, como sugeriu a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Flávio Dino, não dá também porque eles são parte interessada nesse momento. Basta ver o que os dois fizeram em relação à quebra do sigilo da fonte do Luiz Pablo, que estava aqui agora há pouco. Veja só, o Dino chega a sugerir, num determinado momento, que o PCC vai fazer concurso para blogueiro, para usar, obviamente, das defesas que a Constituição garante ao jornalismo. As investigações que nós temos hoje no Brasil, e elas são sérias, são conduzidas pela polícia em todo o país, é que sim, autoridades policiais do Ministério Público apontam que a atuação de conexões e tentativas sistemáticas de infiltração de organizações criminosas, como o primeiro comando da capital, em diferentes esferas do poder público do Brasil. E nós estamos falando de legislativo, de judiciário e do executivo. Ninguém falou sobre jornalismo até agora. Então, quer dizer, há uma série de sofismas ali, né? Parece que eu estou defendendo a coisa certa, mas com um interesse outro. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes, olha, até defendo que haja uma regra de transição para quem esteja já atuando como blogueiro para não perder a condição de jornalista que, em tese, já teria conseguido com o tempo. Para o que eles chamam de que exerce sinceramente a profissão. Primeiramente, quem decidiria essa regra de transição e quem decidiria quem exerce seriamente a profissão? De novo, o ministro Alexandre de Moraes ou a primeira turma? A primeira turma está proibida de falar de defesa da Constituição. A primeira turma jogou pessoas que não tinham foro por prerrogativa de função dentro do Supremo. Mudou o entendimento para colocar o presidente Bolsonaro lá na primeira turma, que deveria ser pelo pleno, e nem deveria ser no Supremo, porque eu teria que usar justamente o exemplo do Lula, que foi julgado na Justiça Comum, porque já não era mais o presidente da República. O Supremo colocou o Luiz Pablo agora no julgamento dentro do Supremo, ele não tem prerrogativa de função. Do que a primeira turma está falando? Então, quer dizer, qualquer assunto constitucional deveria ser proibido de ser discutido pela primeira turma, porque aí não sei o que eles vão fazer, né? Porque essa é uma função do Supremo Tribunal Federal. Mas são sofismas, um monte de bobagem. A questão é a seguinte, não se pode discutir a questão do diploma nesse momento. Está contaminado o assunto. E com gente interessada, com outros interesses que não a defesa, seja da profissão,
seja da defesa da decisão do Supremo Tribunal Federal lá em 2009. Aliás, o ministro Gilmar Mendes foi consultado tempos atrás, ele foi provocado novamente e manteve. Ele falou, olha, o Supremo já decidiu. Mas, de novo, há uma discussão no Congresso. O Nogueira já citou aqui, é lá que se discute esse tipo de coisa. E lá pode ser discutido da melhor maneira e com o tempo que o Congresso requer. Discussões como essa dependem de tempo, dependem de amadurecimento. Não é na canetada de ministro. Isso não é democracia. A democracia tem um tempo. Aí o Supremo agora usa esse argumento que o Congresso, na vacância da decisão do Congresso, eu vou lá e caneto. Quem disse que você pode canetar na Constituição? Caneta de ministro não vale nada na Constituição. Onde está lá que o Constituinte escreveu caneta de ministro Supremo vale mais do que as outras? Não, não vale. Aliás, nem deve canetar. Ele julga a partir de uma série de fatores e normalmente como recurso. Nesse caso não tem recurso, que eles começam a ação lá. Esse caso do Luiz Pablo está sendo julgado do começo e vai ser julgado até o fim dentro do Supremo Tribunal Federal. Não cabe nem recurso, porque ele vai recorrer justamente a quem já tomou uma decisão. Se você é condenado na primeira instância, você recorre à segunda instância. Ainda assim, pode recorrer a alguma instância de Brasília. Neste caso, tudo é lá. Onde está escrito na Constituição que tudo deve ser no Supremo para pessoas que não têm foro por prerrogativa de função? O tal do foro privilegiado, que agora é foro amaldiçoado, convenhamos, né? Ana, quer fazer um complemento? Só colocar mais uma vez como a Suprema Corte Americana funciona, e cito mais uma vez a Suprema Corte Americana, porque esses ministros no Brasil vivem citando a Suprema Corte Americana, sem citar como é a escolha de um juiz, aí sim, um juiz ou uma juíza que vai para a Suprema Corte Americana. A sabatina desse indicado pelo presidente é uma sabatina composta por senadores, passa pelo Senado, mas basicamente as perguntas elas são referentes a decisões que aquele indicado ou aquela indicada, decisões que eles proferiram, que eles assinaram, julgamentos como juízes de instâncias inferiores. Ou seja, você não chega à Suprema Corte Americana sem ter passado pela vida como juiz, como juíza, ali presidindo, né, um tribunal, uma corte, e entendendo, aplicando as leis e revendo e olhando os dois lados e presidindo um julgamento. O que nós temos no Brasil? Quem é juiz? Quem foi juiz? Quem entende de cortes e de jurisprudências até inferiores, a própria experiência como magistrado? Então, que seja colocado, que levem para o Congresso, querem levar o diploma ou não de jornalista, então vamos colocar também um debate sobre uma PEC, um projeto de lei, o que quer que seja, para que juízes indicados, para que nomes indicados para o STF, que eles tenham que ter passado por instâncias inferiores e não apenas alcançar o status de ministro do Supremo, principalmente o Flávio Dino, que numa questão, não sei, acho que 3, 4 meses, ele foi parte do legislativo, parte do executivo, parte do judiciário. Ou seja, uma bagunça, uma falta de seriedade absoluta com o eleitor e com o povo brasileiro. Então, que nós possamos discutir um projeto de lei que, para ser nomeado ao Supremo, você tenha que ter passado por instâncias inferiores como juiz ou juíza. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia.
porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.